Biografia de William Carey, capítulo 6. Eu irei. William Carey girou o envelope nas mãos. Ele apertou os olhos para ler a minúscula caligrafia nele. Era de um Dr. John Thomas e a carta fora postada em Londres. Quando abriu o envelope, William tentou pensar em qualquer conexão que tivesse com alguém em Londres. Ele jamais estivera ali e não conseguia pensar em ninguém que conhecesse por lá. William pegou a carta e começou a ler. Enquanto lia, ele se sentia cada vez mais agitado. O Dr. Thomas acabara de passar 4 anos na região de Bengala, na Índia. Ele fora à Índia como médico de um navio da Companhia das Índias Orientais. Enquanto esteve em Calcutá, tornara-se cristão e logo depois passou a se sentir tão dominado pelas necessidades espirituais e médicas do povo indiano que deixou o navio e continuou a trabalhar lá. Ele havia feito amizade com vários cristãos ingleses que lhe deram dinheiro para continuar a realização de suas atividades. Contudo, o dinheiro chegou ao fim e o Dr. Thomas voltou à Inglaterra para levantar mais fundos e poder assim voltar à região de Bengala. Quando chegou a Londres, um amigo lhe contou sobre William Carey e a sua nova sociedade missionária. Era possível que Deus lhe tivesse enviado o primeiro missionário tão cedo? William se perguntou enquanto lia. Quando terminou a carta, mal podia esperar para a próxima reunião do comitê da sociedade missionária para compartilhar o conteúdo com os outros. Os membros do comitê ficaram tão impressionados com a carta quanto William. Andrew Foley recebeu a tarefa de escrever para o Dr. Thomas e convidá-lo a participar da próxima reunião do comitê. A reunião seria realizada em 10 de janeiro de 1793. O Dr. Thomas, que aceitara o convite, estava atrasado, então a reunião começou sem ele. Quando a reunião estava chegando ao fim, ouviu-se uma batida na porta. William se apressou a responder, querendo ser o primeiro a cumprimentar um verdadeiro missionário. Ele apertou a mão do Dr. Thomas com grande carinho, notando que o médico parecia apenas 5 anos mais velho que ele e era uns 15 centímetros mais alto. Em poucos minutos, William sentiu como se ele e o Dr. Thomas fossem velhos amigos. O Dr. Thomas era tão apaixonado pela partilha da mensagem do Evangelho quanto William. A noite transcorreu rapidamente. William, que havia escrito o mais longo e pesquisado livro missionário de sua época, tinha muitas perguntas para fazer a esse verdadeiro missionário. Quanto dinheiro era necessário para manter uma família na Índia? O Dr. Thomas falava bengalí? Ele tinha algo da língua escrita para que eles pudessem ver como era? Quantos indianos conseguiam entender inglês? Qual literatura cristã já havia sido publicada nas línguas nativas? Quantos convertidos o Dr. Thomas fizera? Quanto custaria construir uma humilde cabana de barro e palha na Índia? As perguntas continuaram, e a cada resposta William ficava mais animado e mais inspirado. Por fim, o Dr. Thomas tirou uma carta do bolso e leu parte dela. Era de 3 brahmanes, de alta patente, membros da casta erudita da Índia, a quem ele estivera pregando. Os brahmanes escreveram: tenham compaixão de nós e nos enviem pregadores e pessoas que façam o trabalho de tradução. Quando William ouviu essas palavras, sentiu como se seu coração fosse explodir. Ele sabia que Deus havia lhe dado o presente de entender idiomas com rapidez. E aqui havia pagão implorando para que alguém lhe traduzisse a Bíblia. Nesse momento, William Carey soube que deveria ir à Índia. Depois de colocar a carta de volta no bolso, o Dr. Thomas prosseguiu com a voz alta de animação. Um inglês não deve ter dificuldade em encontrar um emprego adequado dentro de 3 meses após a chegada lá. Um homem pode arcar com as próprias despesas e com as despesas de sua família e ainda ter alguma sobra para usar na pregação. Era isso que William esperava ouvir. No livro A Inquirição, ele havia sugerido que as sociedades missionárias deveriam pagar a passagem dos missionários para a terra estrangeira, bem como os custos de instalação quando chegassem lá. O mais rápido possível, no entanto, os missionários deveriam encontrar um emprego e se tornarem capazes de sustentar a si mesmos. Agora, um verdadeiro missionário estava à sua frente, sugerindo que essa abordagem era possível na Índia. Andrew Foley perguntou ao Dr. Thomas: o que você deseja de nós? Se vocês pagarem a passagem para mim, minha esposa e minha filha e cobrirem nossas despesas no primeiro ano, voltarei a Bengala e continuarei o trabalho que comecei.
Todas as cabeças da sala assentiram. E mais uma coisa, acrescentou o Dr. Thomas. Se um companheiro adequado pudesse ser encontrado para ir comigo, juntos poderíamos fazer muito mais que eu sozinho. William Kelly podia sentir o coração batendo alto no peito. Ele era o companheiro adequado. Sabia disso. O jovem pastor ficou em pé com firmeza e anunciou: eu irei. Todos os olhos se voltaram para ele. Eu irei, ele repetiu. Sim, vá. Há uma mina de ouro a ser cavada na Índia, disse Andrew Fuller, apressando-se para apertar a mão do amigo. William respondeu com seriedade: eu descerei a mina se todos vocês segurarem as cordas para mim. Era um momento solene. William olhou com cuidado para os amigos. Cada homem sabia exatamente o que William queria dizer. Se ele fosse para a Índia, precisaria contar com o apoio total deles. Os 3 homens se reuniram em volta de William e fizeram uma promessa: eu me comprometo a apoiá-lo, não importa o que aconteça, até o dia da minha morte. Cada um deles a repetiu. Naquele momento, o curso do restante da vida de William Kelly estava definido. Ele sabia, não haveria como retroceder. William e o Dr. Thomas conversaram até tarde da noite. No momento em que se separaram na manhã seguinte, seus planos estavam firmes. Eles partiriam para a Índia por volta de 1º de abril, cerca de 3 meses. Isso lhe daria tempo para levantar o dinheiro necessário. O Dr. Thomas explicou ao William que o percurso até a Índia duraria 5 meses. Se eles não começassem a jornada antes de meados de maio, os ventos estariam soprando na direção errada. Quando William caminhou de volta pelas estradas do campo até sua casa, começou a se perguntar o que as outras pessoas pensariam de sua decisão. Elas entenderiam o que Dolly diria. Ela nunca estivera a mais de 48 quilômetros de distância do chalé em que nascera. Aliás, nem William. Todavia, ao contrário dele, Dolly não tinha o espírito de aventura. Tudo a deixava nervosa. E havia também a questão da recente gravidez. Dolly Kelly esperava outro bebê. Deveria nascer em maio. Assim, William sabia que a criança nasceria no mar. Graças a Deus, o doutor e a senhora Thomas estariam a bordo e assim poderiam ajudar caso algo desse errado. Havia também seu pai. O que ele diria? Pois era ainda funcionário da Igreja da Inglaterra. E William não achava que seu pai ficaria impressionado com o que ele estava prestes a fazer. E sua congregação? Como os membros da igreja reagiriam quando ouvissem a notícia? Sob a liderança de William, a igreja havia deixado o passado conturbado para trás e estava crescendo com rapidez. Na verdade, a igreja acabara de construir uma nova galeria para promover assentos extras. Enquanto William estava a caminho orando sobre essas coisas, ele sabia que, sem sombra de dúvidas, Deus o havia chamado para ir para o outro lado do mundo, a Índia. Ele apenas esperava que as pessoas que ele mais amava no mundo entendessem. Que ideia louca! Gritou Dolly quando o marido anunciou a notícia. Como você pôde pensar que eu iria à Índia quando tenho um bebê a caminho? Deus tenha misericórdia. Não há o suficiente para você fazer na Inglaterra? Pense nos meninos, Félix, William, Peter e todas as doenças nativas. Eu enterrei 2 filhas. Seria a minha morte perder outro filho. Lágrimas de desespero rolaram do rosto dela. No entanto, ela ainda não terminara. E há a viagem em um pequeno barco naquele grande oceano. Eu não posso fazer isso. Simplesmente não conseguiria. É muito cruel da sua parte até mesmo sugerir tal coisa. William estendeu a mão para pegar na mão de sua esposa. Embora ela nunca tivesse visto o oceano, ele sabia o quanto ela o temia. Ele disse com suavidade: devemos deixar nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus, sem dúvida, a esposa retrucou com raiva, afastando a mão dele. Eu não irei, ponto final. Se você quiser deixar todos nós para trás, vá sozinho. É tudo o que tenho a dizer sobre o assunto. William Kelly suspirou profundamente. Ele sabia por experiência própria que seria quase impossível mudar a opinião de sua esposa. Ainda assim, não era muito incomum que os homens do século XVIII deixassem a esposa e a família por longos períodos. Alguns homens iam à guerra, outros procuravam ouro. E homens como o Capitão Cook ficavam fora por anos a fio em explorações. William se conformou com o seguinte pensamento: com certeza, partilhar a mensagem do Evangelho com quem nunca a ouvira antes
Era uma razão mais nobre para ir sozinho que qualquer uma outra. Em seguida, chegou a hora de contar ao pai. No sábado seguinte, William se sentou e lhe escreveu a seguinte carta. Leicester, 17 de janeiro de 1793. Prezado e honrado pai, a importância de gastar nosso tempo somente com Deus é o tema principal do Evangelho. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ser consagrado como sacrifício para uso santo é o grande chamado do cristão. Eu me considero consagrado apenas para o serviço de Deus e agora estou prestes a realizar meus ofícios. Fui designado para ir a Bengala, nas Índias Orientais, como missionário aos hindus. Tenho muitos sacrifícios a fazer. Devo me separar de uma família muito amada e um número de amigos muito afetuosos. No entanto, pus minha mão no arado. Permaneço seu filho obediente. William Carey. Foi uma boa coisa William ter enviado a carta em lugar de levar a notícia pessoalmente. Sua irmã Polly lhe contou mais tarde que o pai ficara muito zangado ao ler a carta e gritou. William ficou louco, como uma pessoa que precisa se manter fora do sol do meio-dia na Inglaterra espera sobreviver nos trópicos. E quanto a sua esposa e filhos, o pai de William sem dúvida também pensava que se William continuasse com o plano, talvez ele pudesse nunca mais ver seu filho. E ele estava certo. No domingo seguinte, William decidiu que era hora de contar seus planos à congregação. Afinal, ele disse a si mesmo, se não lhes contasse logo, outra pessoa o faria, uma vez que a notícia estava se espalhando. Foi com o coração pesado que William deu a notícia à congregação. No dia seguinte, ele escreveu no diário: Nunca vi tal tristeza manifesta como a que reinou no nosso lugar de adoração no último dia do Senhor. Nas semanas seguintes, porém, a igreja aceitou a notícia. Os membros da congregação estavam orando havia alguns anos para que Deus enviasse missionários aos pagãos, e agora eles entendiam que Deus solicitava à igreja deles fazer o primeiro sacrifício. Embora perdessem um pastor muito amado, estavam ganhando um missionário. Logo eles começaram a ficar animados com todo o empreendimento. Dolly Carey, no entanto, não mudou sua posição. Os dois amigos de William, John e Andrew Fullen, foram até Leicester implorar que ela reconsiderasse, mas ela não o fez. Por fim, William teve que enfrentar de fato a ideia de ir sozinho à Índia. Seu novo plano era criar uma base missionária em algum ponto da região de Bengala, e quando ele tivesse uma bela casa e jardim, voltaria para buscar a família. Ele imaginava que a realização desses planos levaria 3 ou 4 anos. Sentia-se esperançoso de que até esse momento, Dolly teria se ajustado à ideia de ir à Índia. Ainda assim, o pensamento de deixar a família para trás lhe era horrível demais. Por último, William convenceu Dolly a deixá-lo levar Félix, de 8 anos de idade. Dessa forma, ele teria pelo menos um membro da família consigo. A próxima pergunta era o que fazer com Dolly e os outros 2 garotos e o novo bebê nos anos da ausência de William. Como ele não seria mais o pastor da igreja, Dolly não poderia continuar a viver na igreja e ela não tinha como se sustentar. A sociedade missionária concordou em sustentá-la e Dolly decidiu viver com sua irmã Pete, que morava em Pindleton. Embora fosse um ato de generosidade de parte da sociedade se oferecer para cuidar da família de William enquanto ele estivesse fora, na realidade eles não tinham dinheiro para isso. Toda a sociedade dispunha de apenas 88 libras no banco. Além de sustentar Dolly e a família, a sociedade precisava de dinheiro para pagar as passagens de William e Félix e os 3 membros da família Thomas, até sua chegada à Índia e estabelecimento ali. No total, a sociedade precisava de mais de 550 libras, uma quantia enorme na época. William achava que a única maneira de levantar esses recursos era envolver todas as igrejas batistas da Inglaterra. No entanto, como eles poderiam fazer isso? Ficou decidido que William, Dr. Thomas e Andrew Fuller passariam várias semanas em uma turnê de palestras pelo país, tentando convencer as pessoas da necessidade do envio de missionários. Os homens venderiam cópias do livro e pediriam ao público que doasse dinheiro para a causa. Isso era algo nunca feito antes. Ninguém sabia ao certo se funcionaria.
A verdade era que às vezes funcionava, mas outras vezes não. Em Birmingham, os palestrantes receberam boas-vindas e a promessa de 200 libras para ajudar sua causa. Na cidade de Bar, o resultado foi diferente. A oferta rendeu exatamente 1 centavo. Dr. Barr não acreditava que os habitantes de lá fossem tão indiferentes em relação às missões. No final da reunião, ele ficou de pé e anunciou: "Obrigado por vir nos ouvirem. Sua contribuição financeira de 1 centavo será registrada com gratidão no livro Razão da Missão, junto com os donativos das outras cidades." Um murmúrio ecoou na multidão. As pessoas ficaram envergonhadas. Como poderiam permitir que as outras cidades soubessem que haviam contribuído apenas 1 centavo para o sustento dos novos missionários? Alguém pegou a cesta de oferta e a enviou para uma segunda passada. Desta vez houve a promessa de uma quantia muito mais generosa. 20 libras, e a moeda de 1 centavo de Barr nunca foi registrada no livro. Nenhuma das igrejas batistas queriam apoiá-los. Os ministros de lá realizaram muitas reuniões para discutir a questão e no final decidiram que era obra divina alcançar os pagãos, não deles. Além disso, havia muito trabalho a ser feito na Inglaterra e parecia ridículo que alguém quisesse fazer uma viagem tão perigosa apenas para partilhar a mensagem do Evangelho. Apesar do revés em Londres, William Carey aproveitou a viagem pela Inglaterra. A cavalo e a pé, ele e seus companheiros percorreram várias centenas de quilômetros. Ao longo do caminho, William viu pela primeira vez coisas sobre as quais apenas lera ou ouvira falar. Estava à beira-mar e olhou para o gelado Mar do Norte. Ele havia tentado imaginar toda a sua vida como o mar seria, e agora o via. William foi a Londres, atravessou o rio Tâmisa e viu as torres de Londres. Tudo era mais incrível do que imaginara. No entanto, mais que todos esses pontos turísticos, William aproveitou a viagem por lhe dar a oportunidade de partilhar com milhares de pessoas em igrejas grandes e pequenas suas ideias sobre a necessidade de envio de missionários. Em certa reunião em Hull, William reconheceu um jovem chamado William Ward, que o impressionou muito após o término da reunião. Ward ficou para conversar com Carey. Ele contou que era um impressor que trabalhava para o jornal local. A mente de Carey girou quando ouviu isso. Ele pensou na carta que o Dr. Thomas trouxera dos Brahmanes, falando sobre a necessidade do trabalho de tradução. Seus olhos se iluminaram e disse a William Ward: "Se Deus nos abençoar, precisaremos de alguém como você na Índia para nos ajudar a imprimir as escrituras. Espero que você considere se juntar a nós em 3 ou 4 anos." Os dois homens apertaram as mãos e William Carey partiu para seu próximo encontro. No entanto, o jovem impressor nunca esqueceu a conversa. Ele e William Carey estavam destinados a se encontrar de novo. Após várias semanas em viagem pela Inglaterra, o trio arrecadou dinheiro suficiente para pagar as 5 passagens para a Índia, equipar os homens e manter financeiramente Dolly e os meninos por 1 ano. Havia ainda algum dinheiro sobrando para comprar um baú cheio de produtos de metal para vender quando chegassem à Índia. O Dr. Thomas convencera a William e ao resto do comitê de que o dinheiro arrecadado com a venda dos produtos de metal seria suficiente para mantê-los todos por pelo menos 1 ano. No entanto, no período em que estavam levantando dinheiro para a viagem, 2 acontecimentos importantes ocorreram. O primeiro dizia respeito à França. Os franceses declararam guerra à Inglaterra e à Holanda de novo. Isso significava que os mares ao redor da Grã-Bretanha estavam cheios de navios piratas franceses, ou corsários, como eram chamados. Com a permissão do governo francês, esses navios expiravam para atacar e expoliar os navios britânicos. Muitos capitães temiam pela própria vida quando partiam dos portos ingleses. Era uma época perigosa para içar a bandeira inglesa em mar aberto. O segundo acontecimento era ainda mais importante, porque significava que mesmo que o navio que levava William e Thomas passasse em segurança pelos corsários e chegassem à Índia, quando chegassem lá, não seriam bem-vindos. Em 1600, a rainha Elizabeth I dera a um grupo de ricos empresários uma carta para estabelecer uma empresa que seria a agência inglesa exclusiva para o comércio com a Índia. A empresa se chamava Companhia das Índias Orientais. E logo era líder mundial na exportação de chita, tintura de índigo e algodão, além da seda e especiarias e chá.
Em 1793, um projeto de lei para ampliar o Estatuto da Companhia das Índias Orientais foi apresentado ao Parlamento Britânico. No entanto, o número crescente de pessoas na Inglaterra acreditava que os britânicos tinham a obrigação de ajudar a civilizar os povos nativos de terras distantes. Essas pessoas começaram a pedir ao parlamento que permitisse que professores e até missionários fossem à Índia ajudar no processo. Até o momento, como parte da Carta Régia, a Companhia das Índias Orientais tinha autoridade para dizer a quem seriam dadas permissões de entrada e quem não as receberia. E a companhia emitia permissões apenas para comerciantes e funcionários do governo. Assim, a empresa queria que as coisas ficassem. A última coisa que eles precisavam era de professores e missionários se intrometendo em assuntos indianos. Quem sabia o que poderia acontecer se o povo indiano começasse a ouvir sobre coisas como liberdade e independência? Era do melhor interesse da Companhia das Índias Orientais manter as pessoas locais ignorantes dessas ideias. Desse modo, as pessoas continuariam trabalhando duro e não fariam perguntas. Assim, os empresários poderosos que administravam a Companhia das Índias Orientais decidiram persuadir o parlamento a não ouvir os argumentos de quem desejava se intrometer nos assuntos indianos. E, em vez disso, pediram a aprovação de uma lei, estendendo a validade da carta da empresa sem alterações. E foi precisamente isso que o parlamento fez. Esta era uma má notícia para os primeiros missionários batistas. Eles sabiam que não teriam permissão para entrar na Índia, e se entrassem como ilegais, poderiam ser multados e colocados na cadeia. O problema incomodou William e o Dr. Thomas por algum tempo. O que eles fariam? Então o Dr. Thomas teve uma ideia. Ele fora médico a bordo do navio Conde, de Oxford, e ainda era amigo do capitão do navio. O Dr. Thomas persuadiu o capitão White a levar o grupo para a Índia sem a permissão. Quando chegassem lá, eles teriam que encontrar um jeito de ficar. William não ficou feliz com o plano. No entanto, tinha que admitir que parecia não haver outra maneira de contornar as regras. Ele decidiu procurar o conselho de um homem sobre quem tinha ouvido falar, o reverendo John Newton. Newton tinha sido capitão de um navio negreiro antes de se tornar cristão, e agora era um ministro bem conhecido. William explicou a situação para John Newton e perguntou o que ele deveria fazer, caso as autoridades da Índia não o deixassem ficar sem permissão. O reverendo Newton respondeu: "Então conclua que Deus não tem nada para você realizar lá. Mas se ele tiver, nenhum poder da terra poderá te impedir." William foi muito encorajado por essas palavras. Nenhum poder da terra poderá lhe impedir. Ele repetia muitas vezes a si mesmo: se fosse da vontade de Deus que ele chegasse à Índia, nenhum poder da terra o iria impedir. Em 4 de abril de 1793, apenas 3 meses após o primeiro encontro, William Carey e seu filho Félix, o doutor e a senhora Thomas e sua filha de 4 anos, Eliza, estavam lado a lado no convés do Conde de Oxford, enquanto navegavam de Londres pelo rio Tâmisa, em direção ao Mar do Norte. Aos 31 anos de idade, William Carey estava a caminho do campo missionário, ou pelo menos ele tinha todos os motivos para acreditar que estava.